Imprevistos sempre acontecem em nossas vidas. Não tem como a gente prever se vai acontecer alguma coisa daqui 1, 2, 3 meses. Mas de uma coisa é certa, você pode se preparar para esses imprevistos que vai acontecer na sua vida. E é para isso que serve a reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Você já pode ter ouvido em falar de reserva de emergência, ou então ouviu por outro nome. Reserva financeira, colchão financeiro, tem vários nomes, mas todos significam a mesma coisa, todos têm o mesmo propósito. Reserva de emergência nada mais é do que uma quantia de dinheiro que você tem guardado para caso acontecer alguma emergência, algum imprevisto na sua vida, você está preparado para aquele imprevisto. Por exemplo, alguma reforma na sua casa não prevista, de última hora, sua casa caiu o telhado, aconteceu alguma coisa na sua casa, você precisa de uma reforma, você precisa de um dinheiro, é uma emergência, então você se preparou, você tem a sua reserva, você tem um dinheiro lá guardado. Ou então você foi mandado embora do trabalho, no meio dessa crise a gente vê o quanto é importante uma reserva de emergência. Um monte de pessoas querendo dinheiro, precisa de dinheiro em meio à crise. Então é para isso que serve a reserva de emergência. Para caso acontecer alguma emergência na sua vida, você está preparado para aquilo. Você se planejou para passar por aqueles imprevistos sem passar sufoco. Se você não entendeu o que é uma reserva de emergência, para ficar mais claro, para você entender de vez, vamos imaginar um equilibrista. O equilibrista que está na corda bamba. Sempre quando ele está na corda bamba, tem uma rede de proteção ali. Para caso acontecer algum desastre, alguma coisa, então ele errar na hora que ele está apresentando o número dele, ele tem uma rede de proteção para salvar o artista. Então é exatamente isso que a reserva de emergência vai fazer com você. Caso acontecer alguma coisa na sua vida, você tem a reserva de emergência que vai te proteger das emergências da vida. Agora que você já entendeu o que é uma reserva de emergência, vamos para o próximo passo. Como criar a sua reserva financeira, sua reserva de emergência, como você preferir. O próximo passo para você criar a sua reserva de emergência é estimular uma meta. Separar um valor todo mês para você investir na sua reserva de emergência. O aconselhável é que você tenha um valor na sua reserva de emergência que cubra pelo menos 6 meses do seu padrão de vida. Os especialistas falam que o essencial é 1 ano. E nessa crise a gente está vendo que é essencial você ter pelo menos 1 ano do seu custo mensal, do quanto você gasta, do seu padrão de vida, para você passar por uma crise bem. Vamos para um exemplo, para você entender melhor. Porque no exemplo tudo fica mais claro. Você entende melhor ali na prática. Então suponhamos que a pessoa tem um custo mensal de 2.000. Ela gasta 2.000, o padrão de vida dela é 2.000 por mês. Então para a reserva de emergência dela de 6 meses, ela teria que ter um valor de 12.000. Esse seria o ideal. Mas nessa crise a gente está vendo que não é ideal você ter uma reserva só de 6 meses. Quanto maior for a sua reserva, melhor. Você não vai passar sufoco durante uma crise, durante uma emergência. Então, a reserva de 1 ano, ela teria que ajudar 24.000. Se a pessoa gasta 2.000 por mês, ela teria que ter um valor de 24.000 para sobreviver a 1 ano, tranquilamente com a sua reserva de emergência. Agora, qual o melhor investimento para você deixar a sua reserva de emergência lá? Existem algumas principais características de uma aplicação boa para você deixar a sua reserva de emergência. Nessa aplicação, nesse investimento, você está procurando 3 itens, 2 na verdade, né? 2 itens fundamentais, 2 características fundamentais para qualquer investimento para a sua reserva de emergência. O primeiro, segurança. Você tem que ter um investimento seguro. Você não quer correr o risco de perder aquele dinheiro por nada, porque aquele dinheiro é para uma emergência. Então você não pode perder aquele dinheiro de jeito nenhum. Então tem que ser um investimento seguro. Segunda característica de uma aplicação boa, a liquidez. O que seria a liquidez? A liquidez é o tempo que você demora para transformar aquele investimento em dinheiro na sua conta. Ou seja, o quanto antes você ter o dinheiro na sua conta, melhor para você. Então você quer uma liquidez imediata. Para quando você precisar do dinheiro para uma emergência, você ter o dinheiro ali na hora. Então, por isso você está procurando uma liquidez alta. A liquidez e a segurança é fundamentais para uma aplicação para reserva de emergência. E quais aplicações que você tem aqui no Brasil com essas características que eu acabei de falar? Eu vou estar citando 4 investimentos, 4 aplicações para você investir que são boas para você deixar a sua reserva de emergência lá. Vou estar aconselhando 4. A primeira, caderneta de poupança, a famosa poupança. Muitas pessoas julgam a poupança porque ela não rende nada. E de fato, ela não rende absolutamente nada. Então, por que eu deixar lá? Porque você não está procurando uma rentabilidade alta. Aqui você quer uma segurança e uma liquidez boa. Então, a liquidez é de imediata na poupança. Você tem o dinheiro de imediato. E uma segurança boa também.
O segundo investimento, o Tesouro Selic. Mesmo a taxa Selic caindo para 3% ao ano, é um investimento bom para você deixar sua reserva de emergência lá, porque ele vai render mais do que a poupança e ele tem uma segurança e uma liquidez boa. A liquidez dele é de D+1, ou seja, demora um dia para o dinheiro cair na sua conta. Não é uma segurança, não é uma liquidez de imediata, que você tem o dinheiro de imediato, mas é uma liquidez de D+1. Então é um bom investimento para você investir. Temos também o Fundo de Investimento em Renda Fixa e os CDBs. Essas são algumas das opções adequadas de um investimento para você deixar a sua reserva de emergência. Esses são alguns investimentos que eu aconselho para você deixar a sua reserva de emergência em algum desses investimentos. Lembrando que a reserva de emergência não vai te deixar rico. Muitas pessoas confundem. Elas acham que vão ficar rico através da reserva de emergência. E tá aí um grande erro das pessoas. Então, lembre disso, você não vai ficar rico com a reserva de emergência. Não se preocupa se ela está rendendo ou não. Se preocupe em atingir os seus 6 meses de padrão de vida ou então o seu 1 ano, que vai te deixar seguro. E não o quanto ela está te rendendo lá. Claro, se você tiver um investimento que vai render mais do que está agora, por que não deixar lá? Lembrando, se tem uma segurança alta, se tem uma liquidez boa e um investimento bom, beleza. Mas se não, procura priorizar a liquidez e a segurança do seu investimento. Você não vai ficar rico através da reserva de emergência. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilha com geral para todo mundo ter acesso a essa informação. E para você que está pensando em montar reserva de emergência, daqui 1, 2 anos, começa agora, porque o quanto antes você começar, melhor para você. Só quem está se prejudicando, quem não tem uma reserva de emergência. Pode ter certeza que depois que você criou a sua reserva de emergência, você vai ver que você está preparado para qualquer imprevisto na vida.